O Senado Federal aprovou hoje, isso é um assunto de enorme relevância, por vários motivos, como vocês vão ver. Aprovou a renegociação das dívidas do agro. É monumental o tamanho disso. O governo foi contra e a pauta corre o risco sério de ir parar onde? O STF. Confira. Produtores rurais do país terão direito a uma linha especial de refinanciamento de dívidas. Os valores são de 10 milhões de reais por beneficiário e de 50 milhões por associação ou cooperativa. As taxas de juros variam de 3,5% ao ano para os pequenos produtores, 5,5% para os médios e até 7,5% ao ano para os grandes. O PL agora volta à Câmara para análise das mudanças feitas no Senado. O texto previa, originalmente, o financiamento a produtores afetados por eventos climáticos, como as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. Mas o Senado ampliou o alcance para abranger também produtores afetados por conflitos geopolíticos internacionais, como as guerras na Ucrânia e no Irã. O governo federal poderá usar parte dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal e de outras fontes autorizadas para viabilizar a renegociação. O Planalto é contra a medida devido ao impacto fiscal. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, lamentou a aprovação do projeto e disse que, caso seja aprovado também na Câmara, o texto pode ser vetado ou judicializado. Sem citar diretamente o projeto, o decano do STF, Gilmar Mendes, publicou mensagem dizendo que o Congresso não pode aprovar leis que gerem novos custos sem apontar a origem dos recursos. Ingo, o espeto é grande, Ingo. 140 bi, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda. Basicamente foi essa, como trouxe a nossa reportagem, a questão séria. O Ministério da Fazenda disse que se o agro for beneficiado, essa é a palavra correta, me parece, por um desenrola desse tamanho, o Tesouro não aguenta. William, aqui nós temos opiniões diversas. Inclusive, no fim de semana, cursavam até notícias pela Fazenda que chegava a 800 bilhões ou números muito maiores. E, na verdade, está próximo disso que aí foi noticiado, 140, 150 bilhões. O tema é dramático, porque esse projeto de lei, e eu reparo, é o 5122 de 2023. Então, é um projeto que está circulando no Senado e no Parlamento desde 2023. E a destinação é exatamente para os agricultores que foram extremamente afetados no Rio Grande do Sul e que perderam a sua possibilidade de recuperar as suas dívidas. Então, imagina alguém que teve aquelas enchentes que foram demonstradas e você perde tudo e tem uma dívida. E no momento que você está querendo fazer uma nova safra, você tem que pagar uma dívida antiga que você não tem condição de recuperar e tendo que financiar uma nova dívida. Então, esse projeto, ele diz assim, eu te dou uma operação que eles chamam de mata-mata. Ele pega exatamente a montante da dívida desta catástrofe climática ou de uma catástrofe econômica e mata ela por uma dívida que possa ser paga dentro de um processo de tempo. É por isso que esse projeto é limitado a pequenas propriedades, que são dívidas até 10 milhões, que no agro não é alguma coisa grande, ou até 50 quando é associação, ou é uma parte de juntas dentro de uma cooperativa. E com isso, ele teria 3 anos de carência e 10 anos para poderem pagar. Ou, diga-se de passagem, mantém-se esse produtor dentro de uma possibilidade ativa de pagar as suas dívidas correntes dentro de um processo normal, mas adicionalmente recuperar a sua possibilidade para poder pagar as dívidas da catástrofe utilizada. Então, não é uma questão que se diz assim, eu vou anistiar o produtor. Não se trata disso. E foi tão dramático essa situação no Rio Grande do Sul que até hoje mais de 40 produtores rurais se suicidaram em função de não terem a menor condição de pagar e não viram mais
uma razão de vida. Então, isso comoveu muito a população gaúcha e também seus representantes, senadores e assim por diante. Agora, com a situação econômica das guerras, isso se repete para outros estados de uma maneira similar. É um desenrola agro, é para pequenos produtores, para que possam ter a possibilidade de se manterem na operação e poderem pagar uma dívida que lhes causou um prejuízo gigantesco. Portanto, foi uma negociação muito intensa com o Ministério da Fazenda durante semanas. As associações, nós estivemos presentes em várias circunstâncias dessas. Ontem, pessoalmente, estava também em Brasília, junto com a Frente Parlamentar, como outros colegas, para sensibilizar a Fazenda. E aí veio, inclusive, uma sugestão de que fundos pudessem fazer uma compra destes papéis, fundos que não podiam comprar fundos do agro antes. Então, não sai de um orçamento regular da Fazenda. Isso é importante. Não é uma manipulação, não é alguma coisa assim. Não, só se dá uma opção a que fundos garantidores possam estar operando isso também. Então, com isso, se deu uma possibilidade para a Fazenda dizer: olha, isso caberia dentro de um orçamento, isso seria uma possibilidade para amenizar a circunstância dos pequenos agricultores e teria essa possibilidade. Só que a Fazenda não teve esse entendimento. Então, hoje, o Senado fez uma votação à revelia, inclusive, da questão do Ministério da Fazenda. Então, e eu preciso dizer que foram uma maioria bastante significativa de senadores, e que senadores que também têm apoiado o governo em outras circunstâncias. Então, Igor, é o agro que, nesse momento, tem ganho, digamos, uma causa, eu diria uma causa nobre. Vai ir, esse projeto vai à Câmara e terá que ser votado muito rapidamente antes do Plano Safra, porque assim que o Plano Safra for declarado, você faz novamente esse processo mata-mata. Se não tiver, aí você vai ter outro tipo de problemas, né? Então, é por isso que existe essa urgência dentro do processo Igor, de aprovação dentro do parlamento. Segue depois para a sanção presidencial. Então, o governo hoje tem uma baixa sensibilidade para a questão do agro, ele abre concessões para outros financiamentos, aí não tem grandes problemas, e é por isso que nós estamos realmente muito gratos ao Senado que ele tenha tido essa sensibilidade social, política e econômica. Ingo, você foi agora no final da sua descrição da situação ao ponto nevrálgico. Nós entramos aí em política, grande política, na verdade. Causou muita, digamos, repercussão hoje palavras do decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, que sem nenhuma, digamos, sem nenhum gatilho factual e sem falar de projeto algum, publica um longo texto que, no fundo, se destina a dizer ao Congresso o seguinte: vocês agem contra a Constituição se criarem despesas sem dizer como é que elas vão ser pagas. O que ele está dizendo é o seguinte: se fizerem isso, se criarem bombas fiscais, o Supremo entra. E é exatamente o que o ministro da Fazenda disse, que isso daí é uma bomba fiscal e que ele vai levar ao Supremo. Chris Garman, nós estamos na tempestade perfeita de uma situação climática, geopolítica, política doméstica e mais a briga das instituições no Brasil em cima do principal segmento que sustenta o PIB? Não, pois é, eu acho que também o que o Nico tem colocado é uma coisa que a gente está vendo sobre produtores rurais e o agronegócio em outros países também. Nós estamos com um setor com margens menores, entrando nesse ano já, acumulados nos últimos anos, e você teve a crise no Oriente Médio, que aumentou o preço de fertilizantes e as margens têm caído ainda mais. Então, é um setor que está sofrendo. E como o Igor muito bem colocou, o governo também tem adotado vários programas sociais
com um olhar na eleição presidencial. Mas os programas com qual o governo colocou têm um impacto eleitoral maior. O impacto fiscal também tem sido menor do que essa estimativa de 140 bilhões de reais. Então, eu diria que é um quadro onde as contas públicas já estão esticadas e, portanto, levou a essa postura da Fazenda de colocar uma posição que, se for aprovado, pode ser vetado e questionado no Supremo, e parece que está tendo um jogo combinado aí com a nota do Gilmar. Então, claramente, vamos ter uma tentativa de poder brecar esse projeto, dado o custo elevado fiscal. E também, como o Caio deve colocar, é num contexto onde, no Senado, o Palácio Planalto está com uma relação difícil com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, é uma combinação de um setor que está machucado, um ambiente político no Senado desfavorável ao Palácio do Planalto, e também é um ambiente eleitoral onde parlamentares vão votar a favor de matérias que contemplam demandas de alguns setores. Mas eu só diria que no Palácio do Planalto, isso é um tipo de medida que acarreta um custo fiscal mais elevado, mas não tem um ganho político eleitoral, que é diferente de alguns outros programas. E o custo fiscal é maior. Caio, sua vez. Bom, vamos lá, William. Primeiro, pegar pelo fim aí do Christopher, de fato, não é um setor com o qual o governo, o Palácio do Planalto se identifica. Isso, em toda a história, tanto do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, tem ali uma divergência, uma coisa ideológica, nunca estiveram próximos, né? Um exemplo não grande, mas representativo, o presidente Lula, nessa gestão, não foi em nenhum momento na principal feira do setor, em Ribeirão Preto, na AgriShow. Só uma simbologia pequena. Agora, o jogo agora na Câmara vai ser muito interessante de acompanhar, porque na Câmara o presidente Hugo Mota desceu do muro e está trabalhando já há alguns meses pelo governo federal. Haja vista a forma como ele colocou para tramitar e aprovar a PEC que muda a escala e a jornada, né? Escala 6:1. Só que, neste caso em específico, há um dilema ali para o Hugo Mota, como que ele vai tratar isso na Câmara. Porque, de um lado, tem a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, poderosa, estruturada, forte, organizada, para trabalhar por essa aprovação. E, do outro lado, tem o Palácio do Planalto tentando trabalhar contra essa aprovação na Câmara. E aí o Hugo Mota vai ter que escolher. O Hugo Mota quer ser presidente da Câmara no ano que vem também, com o apoio do presidente Lula. Só que ele vai ter que escolher se ele agrada agora o presidente Lula, segurando ou não pautando esse projeto, ou se ele agrada a principal bancada, a maior bancada e mais forte da Câmara e do Congresso, que é a bancada do agronegócio, a bancada ruralista. Então tem esse dilema. Lembrando que o Hugo Mota determinou a partir dessa semana, não tem mais sessão presencial na Câmara até as eleições. É tudo remoto, então cria aí também uma dificuldade para a FPA, para a bancada ruralista se organizar para essa votação, né? Ela é forte, organizada, é estruturada, mas se você está todo mundo em Brasília e no Congresso para articular essa aprovação, é muito mais fácil. Se está todo mundo remoto, cuidando cada qual de eleição aí nos rincões do país, essa articulação fica mais difícil. Eu acho que o passo supremo é o passo depois desse passo à Câmara, que a gente tem que observar como que o Hugo Mota, lulista, neste ano, pelo menos, vai se comportar, precisando tanto dos votos dos ruralistas para se reeleger presidente do ano que vem, quanto com o apoio do presidente Lula, caso o presidente Lula seja reeleito presidente.